Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Jornalista da Globo vaza informação, escancara a relação de chantagem entre STF e governo Lula. É isso mesmo. A aprovação da PEC que limita os superpoderes de ministros do STF no Senado caiu como uma bomba em Brasília. Uma verdadeira demonstração de que as coisas estão mudando. No meio disso tudo, a jornalista da Globo, Eliane Cantanhede, vazou uma informação que escancara a estranha relação entre o STF e o governo Lula. Em suas redes sociais ela escreveu: ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. O recado é, ou Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Jornalista da Globo News afirma que acabou a lua de mel entre o STF e o governo Lula. Um integrante do Supremo Tribunal Federal com quem eu consegui falar logo cedo disse: olha, acabou a lua de mel do Supremo com o governo Lula. E também com o Pacheco, que queimou todas as pontes que ele havia construído na corte. Uma pena. Eu estou trazendo para vocês aqui literalmente o que foi que eu troquei de informação com esse ministro. Olha o que ele diz, né? A lua de mel com o governo acabou. É uma traição feia, foi uma burrice. O Barroso, eu vou detalhar para vocês logo mais, o Barroso está absolutamente irritado e se diz duplamente traído. Primeiro, porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, quando assumiu, foi ao Congresso Nacional, às duas casas, dizer: olha, a agenda vai ser uma agenda racional, uma agenda de menos conflito, uma agenda pragmática. Não vamos buscar protagonismo em temas como tidos como progressistas, comportamentais. Nós vamos focar no que precisa para o país. E tomou essa facada de volta nas costas, como me resumiu uma pessoa muito próxima ao presidente do Supremo Tribunal Federal. O deputado federal Marcel Van Hatten se manifestou no Congresso. Quem defende democracia e Estado de Direito não pode deixar de ficar estarrecido com o escândalo que esta manhã lemos no Twitter. Na verdade, post de ontem da jornalista Eliane Cantanhede. Diz ela: ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do governo, Jacques Wagner, contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. O recado é, abre aspas, ou o Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Deputado Chico Alencar, faltou só dizerem que não teria mais diálogo cabuloso entre o STF e o governo do PT. Isso é um absurdo. Vossa Excelência, aliás, faz questão de dialogar e falamos bastante pelos corredores, mesmo tendo ideologias tão diversas. Tem uma experiência de anos de política, de mandatos. Não é possível que numa democracia, num Estado de Direito, nós vejamos esse tipo de interferência de lado a lado entre executivo e judiciário, e pior, do judiciário querendo se impor sobre o executivo ou sobre o legislativo, como estamos vendo hoje. Não é possível que permaneçamos calados como instituição a esse respeito. O Senado fez, e fez muito bem, de começar a limitar, ainda que timidamente, os poderes desses abusadores da lei e do direito do Brasil. E o presidente Arthur Lira terá a responsabilidade e certamente assumirá o compromisso de pautar ainda este ano esta PEC quando sair do Senado, porque já sai nos próximos dias, depois de aprovada em primeiro turno, reduzindo o poder de ministro do STF de darem decisões monocráticas. É inacreditável a chantagem do STF sobre um governo com o qual eu não concordo em nada.
a chantagem do STF também sobre este parlamento, a forma como o tribunal age politicamente, presidente, chantageando a todos, e a mídia divulgando isso como se fosse a coisa mais normal. Inaceitável. Eu quero aqui registrar, senhor presidente, que a reação ao Supremo está mais forte do que nunca. No domingo eu estarei na Paulista pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes, prioridade máxima desse país. Estão chamando os ministros do Supremo de assassinos, em virtude da morte de Clesão na Papuda, preso e perseguido político. Não são apenas assassinos, são torturadores. Torturaram o Clesão, que não teve o atendimento médico que deveria ter, pois estava preso sem as condições da Papuda, e o relatório da Defensoria Pública do Distrito Federal é muito claro a este respeito. E continuam torturando a família do Clesão, quando dizem que morrem 4 presos por dia no Brasil, como se isso fosse responsabilidade do sistema de administração penitenciária, senhor presidente. É a responsabilidade do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Barroso. São eles os culpados, porque não deram a liberdade para o Clesão, pedida pelo Ministério Público no dia 1º de setembro, há mais de 2 meses. Tem sangue nas mãos. Esses ministros, que não são apenas assassinos, são torturadores, senhor presidente. Vai concluir, deputado. Torturadores. Estão torturando não apenas essa família, mas milhares de famílias no Brasil, deputado Bongás. E se o PT não se solidariza com a vida humana perdida, o PT não tem a menor condição de defender direitos humanos. Nunca teve. E agora fica ainda mais claro, senhor presidente. É triste ver essa chantagem sendo feita diante das nossas caras, diante das nossas vistas. Mas pode ter certeza, senhor ministro Alexandre de Moraes, no próximo domingo, o Brasil estará nas ruas representado em todos que forem a Paulista às 14 horas, para dizer: fora Alexandre de Moraes, impeachment já, não aguentamos mais os abusos de autoridade, fora, fora, impeachment já, fora Alexandre de Moraes. Que o Senado aprovou ontem, então, a PEC que limita decisões individuais dos ministros do STF. Claro que quem não gostou nada dessa notícia foram os próprios ministros. Jorge Serrão, seja muito bem-vindo. Parece que agora tem um climão, né, entre a STF e o governo Lula. Olha, quando a gente começa a analisar essa vitória, é bom, né, ir devagar com andor, porque o Supremo é do Barroso, né? Então, vamos pegar leve. Primeiro ponto, foi aprovado? O Supremo está PT da vida com o que aconteceu? Em tese parece que sim, porque os ministros se sentiram desafiados pelo Senado. Então, esse é um ponto concreto. Agora, o que foi aprovado efetivamente, contém-se realmente as decisões monocráticas? Aí é uma dúvida que fica no ar. Contém, mas não contém totalmente. Por exemplo, continua valendo a regra de que os ministros do Supremo ainda podem derrubar individualmente atos normativos do governo federal, como nomeações e portarias de ministérios, e também decretos de governadores e prefeitos. Isso continua valendo, tá? Então, o Supremo foi desafiado, mas nem tanto assim. Tem lá, passou também, isso aí, não sei se foi uma mancada dos senadores ou se foi uma vacilada profissional e proposital, né, de que essa medida, assim que a Câmara aprovar, que a PEC entrar em vigor, haverá ainda 180 dias para tudo entrar em vigor. E a pergunta idiota, por que 180 dias? Por que o negócio não entra em vigor imediatamente? Né? Qual é a lógica para esse pequeno delay, esse atrasozinho? Né? Então são umas coisas que a gente não consegue entender direito o que o nosso parlamento faz. Teve um outro caso aí que chamou muito a atenção, né? O que
essa aprovação de medida contou com o apoio do senador Jacques Wagner, líder do governo, homem da ultraconfiança de Luiz Inácio Lula da Silva. Que interpretações podemos tirar desse voto favorável do Wagner? Primeiro, de que, segundo ele, né, esse é um ponto concreto, né, não pode haver aí um desafio entre os poderes, tanto o legislativo desafiar o poder judiciário, quanto o judiciário também atropelar o poder legislativo. Então, essa foi a primeira tese que o Wagner apresentou, mas que nem todo mundo acreditou demais nisso. Tem um outro modo de pensar que é sempre bom a gente avaliar. O PT é um partido especializado em acender uma vela para Deus e outra para o diabo ao mesmo tempo. O PT é aquele partido que diz que o céu é maravilhoso e que ele gosta do céu, mas, na verdade, ele faz tudo para que o inferno se viabilize. Então, muito cuidado com o que parece que o PT faz, o que parece que eles tomaram de decisão, em que um está contrariando, o PT, houve ali uma traição, houve ali uma briga interna do PT, está havendo uma divisão dentro do PT. Mentirinha, não tem nada disso. O PT age com coesão total. A aprovação dessa medida obedeceu a um acordo que está em vigor entre Luiz Inácio Lula da Silva, presidente que tomou o poder no Brasil, e tomou o poder com o apoio do Supremo, né? Segundo o ministro Gilmar Mendes, inclusive, o Lula só foi eleito graças ao Supremo Tribunal Federal. Mas isso pode ser interpretado de várias maneiras, né? Não interprete da maneira maldosa, não. Interprete da maneira bondosa, né? O Supremo está aí para ajudar, para colaborar, né? Vamos até lembrar, o Lula foi quando interessou a juristocracia apertar o botão dele, detonar ele, para ele ir preso, ele foi preso. E depois, quando interessou a juristocracia, vamos aliviar a barra do Lula para que ele possa ter os seus direitos políticos de volta e concorrer à presidência e ganhar, tomar o poder, o Lula voltou. Então, vamos sempre avaliar essa dualidade brasileira, que ela é sempre bastante complexa. Então, houve sim, essa medida passou com o apoio, com a concordância leve de Lula, num acordo com Rodrigo Pacheco, que tinha interesse que ela passasse. Mas vamos falar a verdade, que é bom sempre a gente colocar o ponto, o dedo na ferida, para ver se dói, né? Às vezes, de vez em quando dói. Quem fez a grande articulação de verdade para tudo isso passar, tem nome. Foi um cara chamado Davi Alcolumbre, atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, do Senado. Ele quer ser o futuro presidente do Senado e do Congresso e sucessor do Rodrigo Pacheco. Há quem diga, com tese muito firme, de que quem manda de verdade no Senado é o Davi Alcolumbre e que o Rodrigo Pacheco só obedece ao que ele faz. O Davi Alcolumbre, isso é fato, andou aí meio PT da vida com algumas decisões do governo, sobretudo contra um cara forte do governo, o ministro vingador, né, Flávio Dino. Alcolumbre nos bastidores andou atribuindo a Dino, né, toda a série de denúncias que saem contra o ministro Juscelino Filho, né? E toda hora sai denúncia contra esse cara e nada acontece contra ele. O homem é um intocável. E o homem, as forças do poder em Brasília garantem, ele é apadrinhado pelo Davi Alcolumbre. Por isso que ele não cai. Balança, 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 mas não cai. O cara é forte. Davi Alcolumbre foi o cara que articulou para essa vitória expressiva por 52 votos, que permitiu que as decisões monocráticas do Supremo aí tivessem um freiozinho e tal, vai ter que passar pelo colegiado, algumas medidas ainda poderão ser ali afetadas, mas o grosso do grosso, né, como gosta de falar o presidente Lula, vai ter que passar, sim, pela decisão do colegiado do Supremo Tribunal Federal, que é a medida certa. Eu não sei nem por que o Supremo ficou tão PT da vida com essa história toda, achou que o parlamento estaria fazendo ali uma interferência no Supremo. Estava não,
está pegando leve. Davi Alcolumbre não quer nada de briga com vocês. O grande Rodrigo Pacheco, menos ainda, ele que parece ser o presidente do Senado, mas na verdade dizem que é o Davi Alcolumbre que é o presidente de verdade, que é o cara que manda. Então, o Supremo está aí contando a sua historinha. Então, repito aquela tese inicial, devagar com andor, porque o Supremo é do Barroso. Muita coisa não vai mudar assim, não. Mas, que ficou claro, houve sim, mesmo com a aprovação dessa medida, as bases oposicionistas dentro do Senado floresceram, ganharam uma pequena força. Serviu sim como recado, Supremo, você é Supremo, mas você não é o Supremo absoluto. Então, vamos pegar mais leve, vamos prestar mais atenção no serviço e vamos negociar. E o governo Lula tem muito para negociar, até porque não é hora de brigar com o Supremo. Vamos lembrar que o presidente Lula, o governo Lula, tem aí uma bomba atômica que são 95 bilhões de reais em precatórios que dependem para ser pagos, rolados aí, da aprovação do Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo encasquetar com essa história, é uma paulada que pode doer no governo, comprometendo aí a gestão financeira da péssima administração de Lula da Silva. Então, o quadro é complicadíssimo, o quadro é um rolo desgraçado, mas fiquem tranquilos que aparentemente parece tudo sob controle. O Supremo vai fingir que ficou PT da vida, mas no final das contas não vai ter briga intensa nenhuma com o Lula. O que o Supremo está aguardando é quem que ele vai mandar lá para o Supremo na vaga da Rosa Weber. Isso aí está um mistério insondável. Quem que Lula vai mandar para a Procuradoria-Geral da República? Essa sim, que anda meio bronqueado com a turma do Supremo. Vai ser alguém mais próximo do Planalto ou alguém que deu uma acalmada ali nessa relação, nesse conflito entre o Supremo? Enfim, a guerra de todos contra todos no Brasil nunca esteve tão intensa. Mas ainda bem que o ministro Barroso garante a todos nós que está tudo calmo e como dantes lá no Supremo do Abrantes. E já outra notícia na tela. Relatório da Defensoria Pública revela grande atraso e falhas graves no atendimento de Cleriston Pereira. Um relatório divulgado pela Defensoria Pública do Distrito Federal revelou detalhes preocupantes sobre a morte de Cleriston Pereira da Cunha. Testemunhos de outros presos apontam atraso e falta de equipamento adequados no atendimento médico de emergência. Cleriston, que morreu de mal súbito durante o banho de sol, só foi atendido após 40 minutos, durante os quais foi reanimado por 2 colegas de prisão, um médico e outro dentista. Os relatos indicam que a única assistência médica disponível inicialmente foi uma médica equipada apenas com um estetoscópio e um aparelho de aferir pressão, equipamento considerados inadequados para a gravidade da situação. Além disso, foi mencionado que Cleriston havia solicitado ou recebido atendimento médico por mais de 10 vezes durante o período em que esteve preso. O relatório da Defensoria também destacou que no dia da morte de Cleriston havia menos servidores no local, devido a um ponto facultativo no governo do Distrito Federal, e o setor de saúde do presídio estava fechado. Outras circunstâncias apontadas incluíam restrições de visitas e o impacto emocional de Cleriston, que sofria de diabetes e problemas cardíacos, além de estar abalado pela separação de sua família. A situação ganha contornos ainda mais dramáticos com a revelação de que o atendimento médico efetivo chegou somente após cerca de 40 minutos, momento em que Cleriston já havia falecido. Moraes constrange advogados e debocha da OAB. Presidente do TSE ridicularizou recente nota da OAB, o criticando de cercear direitos de defesa. Veja o vídeo. Não havendo mais nenhum processo Presidente, pela ordem. na pauta, doutor Vandir, por favor. Havia inscrição para sustentação oral, essa foi indeferida, presidente? Doutor, trata-se aqui, eu vou repetir novamente, a OAB vai lançar uma outra nota contra mim, vão falar que eu não gosto do direito de defesa, vai dar mais uns 4.000 tweets dos meus
do Twitter, das redes sociais, o regimento interno do Tribunal Superior Eleitoral, acompanhando o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão já do Supremo Tribunal Federal, não há sustentação oral em agravos. Eu coloco em votação aqui no plenário. Alguma divergência? Então, reiteramos a jurisprudência por unanimidade do não cabimento de sustentação oral em agravos. Obrigado. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.